Glória a Deus. Ei, você sabia que Deus não olha para a nossa aparência exterior? Deus não olha para a nossa aparência exterior. Deus olha para aquilo em nosso exterior, que não faz parte da nossa aparência exterior, porque a nossa aparência é aquela que nos foi dada pelo próprio Deus. Por isso, precisamos entender que todo e qualquer tipo de mudanças que nós fazemos na nossa aparência exterior, essa mudança não faz parte da nossa aparência. Todas as demais mudanças na nossa aparência exterior natural dada por Deus, todas as alterações que são feitas na nossa aparência exterior, são contadas como obras que nós fazemos ou que fizeram em nós. Tudo isso é contado como obras, e não como sendo parte da nossa aparência exterior. O problema não é que todas essas coisas sejam obras. O problema é se as obras forem obras da carne e não frutos do Espírito à luz da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos entender que, quando a Bíblia diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras, a palavra de Deus está dizendo que nós seremos julgados desde as obras mais simples, como um simples corte de cabelo, que também é uma obra e pode ser uma obra de vaidade, que é obra da carne, condenável por Deus, ou pode ser uma obra de simplicidade e pureza, que é frutos do Espírito. A palavra de Deus está dizendo que nós seremos julgados por um simples pintar de cabelos, que também é uma obra, que pode ser uma obra de correção de um acidente ou uma obra de correção de uma deformação por enfermidade, sendo assim aprovada por Deus, e também frutos do Espírito, ou um pintar de cabelos desnecessário, sendo assim uma obra de vaidade condenável por Deus, por ser uma obra da carne e não frutos do Espírito. Até mesmo pelo nosso penteado seremos julgados. Um tipo de penteado pode significar uma boa obra aprovada por Deus ou uma má obra reprovada por Deus. Muitas pessoas serão julgadas pelo uso de maquiagem, por não ser uma obra de correção de um acidente ou doença da pele, e sim por ser obras de vaidade, que é obra da carne condenável diante de Deus. O uso de joias também são obras. O uso de uma simples joia pode simbolizar que uma pessoa é noiva ou casada, assim também como muitas coisas em nós podem simbolizar
o compromisso ou o descompromisso com Deus. O uso de uma simples joia pode simbolizar até mesmo um pacto com Satanás, assim como o uso de um simples microchip e muitas coisas mais. Seremos julgados pelos tipos de vestes que nós fizermos uso, porque também são obras, e a depender do tipo das vestes que usarmos, esse uso também podem ser obra da carne, por serem condenável à luz da palavra de Deus, ou frutos do Espírito, por serem aprovadas à luz da palavra de Deus. Seremos julgados por tudo o que em nós nos bem ou mal caracteriza, por também serem obras, como também seremos julgados pelas obras maiores, como uma obra de crime de assassinato brutal. Todas essas coisas são obras diante de Deus. As obras vão desde os menores gestos, como um piscar de olho, até as maiores ações que nós podemos fazer, de bem ou de mal. Obras boas em concordância com a sã doutrina de Cristo são frutos do Espírito, e as obras mais em discordância com a sã doutrina de Cristo são obras da carne. Um piscar de olho pode simbolizar uma ordem de assassinato. Um piscar de olho mal intencionado pode levar a alma de uma pessoa para o inferno, assim como por meio de uma obra, como de um simples beijo, Judas Iscariotes denunciou e traiu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seremos julgados por todas as ações que estivermos feito. Seremos julgados pelo que, o porquê e o para que fizermos. O que fizermos, o porquê fizermos e o para que fizermos. Seremos julgados por um simples olhar, por também ser uma obra que pode ser obra da carne ou fruto do Espírito. Assim também como seremos julgados por um espancamento, por também ser uma obra. O problema não é ser obra, repito, o problema é se a obra for contada e considerada à luz da palavra de Deus como sendo verdadeiramente obra da carne que conduz à perdição, e não sendo fruto do Espírito que conduz à salvação das almas. Por isso, nós seremos julgados pelas nossas vestimentas, por também ser obras. Vestir-se com sensualidade é fazer uma má obra, obra da carne que pode levar à condenação a aqueles que assim procedem, como também vestir-se com pudor, modéstia,
simplicidade, honestidade e santidade é fazer uma boa obra, contada e considerada como frutos do Espírito, que contribui para a conservação da salvação das almas. Seremos julgados até mesmo por uma palavra vazia que sair da nossa boca, um simples ai ou ui ou oi, porque tudo o que nós falamos também são obras. Tem palavras que são obras de engano. Tem palavras que são obras de mentiras. Tem palavras que são obras de discórdia contra a palavra de Deus. Tem palavras que são obras de maldição. Tem palavras que são tudo de mal, como também tem palavras que são tudo de bom para a glória de Deus. Isso disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 36 e 37. Pois assim está escrito, palavras do Senhor Jesus. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Observe que Jesus está falando que de toda a palavra vazia ou da boca para fora, como muitos dizem, vamos ter que dar conta no dia do juízo. Não é eu que estou dizendo isso. É o próprio Senhor Jesus falando, e não eu. Eu nunca esqueço que eu estou no mesmo barco que você. Seremos julgados pelas obras simples, assim como também seremos julgados pelas obras mais graves, assim como uma obra de assassinato. Muito cuidado com as obras de avareza, que é a mesma coisa que obra de idolatria, que também é o mesmo que apego excessivo por coisas materiais, a ponto de impedir que pessoas cristãs venham a se enquadrarem, a ponto de impedir que pessoas cristãs venham a se adequarem, a ponto de impedir que algumas pessoas cristãs venham a andar de maneira decente, conveniente e apropriada a pessoas que verdadeiramente têm compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Porque a avareza, que também é o mesmo que apego excessivo por coisas materiais, por mais simples que seja essa coisa material, mas que impedem as pessoas cristãs que têm avareza de se enquadrarem, de se adequarem, de se caracterizarem e de viver de maneira apropriada e de acordo com a doutrina de Cristo. A avareza também
impede as pessoas avarentas de expressarem o verdadeiro compromisso com Deus e com a doutrina de Cristo à luz da palavra de Deus. Na maioria das vezes, muitos não estão conseguindo andar conforme a doutrina de Cristo, porque a avareza não está deixando essa pessoa andar de acordo com a palavra de Deus, que é a doutrina de Jesus Cristo. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Então, devemos ter muito cuidado com as obras de vaidade, que são todas aquelas obras que não expressam a simplicidade, a modéstia, a pureza, o pudor, porque a palavra de Deus diz em Salmos 24, versículo de número 3 a 5. É feita uma pergunta e dada uma resposta em seguida, pois assim está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essa é a pergunta, e a resposta é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Devemos ter muito cuidado com a obra de vaidade, conforme está escrito que aqueles que entregam a sua alma à vaidade, esses não estarão no Monte Santo do Senhor. Devemos ter cuidado com a obra de sensualidade, que diante de Deus é o mesmo que obras de adultério de origem espiritual. Cuidado com as obras de modismo mundano, que é a mesma coisa que obras de contradição e obra de descaracterização cristã, que somam pontos negativos para o reino de Deus, porque com a boca a pessoa confessa que é uma pessoa cristã, compromissada com Deus e com a palavra de Deus, mas através das suas características mundanas, a pessoa nega tudo o que falou, porque as nossas características falam mais do que as nossas palavras. As características mundanas falam ao entendimento das pessoas, dizendo que a pessoa que falou que é cristã não é aquilo que disse que é. Isso é espírito de contradição, isso é espírito de confusão. Por isso nós devemos lutar para que tudo em nós venha a confirmar a nossa boa, bela e maravilhosa confissão de
fé, e não venhamos a aceitar nada em nós que venha a contradizer a nossa confissão de fé. Glorificado seja Deus para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Que possamos entender que todas as mudanças que nós fazemos nas nossas aparência e característica exterior que não é natural dada por Deus, toda a nossa aparência não é apenas uma coisa insignificante e sem nenhum valor ou importância, que não seja observada e nem levada em conta por Deus, como muitos pensam e ensinam. As mudanças ou alterações que nós fazemos nas nossas aparências por uso de algo ou ação corporal são obras da carne que conduz à perdição das almas, ou são frutos do Espírito que conduz à salvação das almas. Um simples andar pode ser uma obra da carne e levar uma pessoa para o inferno. Se uma pessoa andou por muito tempo no mundo do homossexualismo, no mundo da malandragem ou no mundo das drogas, e essa pessoa, ao se converter a Jesus Cristo, não procurar mudar até mesmo o seu jeito de andar e continuar a andar cheio de gíria corporal, ou sendo homem que viveu no mundo do homossexualismo, continuar a andar todo se requebrando, todo desmuecado, como se fosse uma mulher, e dizendo que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, e viver envergonhando voluntariamente o Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa será julgada por essa sua má obra e estará correndo um grande perigo de ser condenada por não aceitar abrir mão desse andar que é uma obra da carne e condenável por Deus. Devemos dar muitas graças a Deus por Deus não levar em conta o tempo da nossa ignorância, mas devemos vigiar. Todas essas obras são obras da carne e impedem a salvação das almas. Que possamos vigiar e nos consertar. É tempo de sermos cada vez mais crentes para a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus, pelo seu Santo Espírito, fale melhor ao nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém.